Meio-dia e 5 minutos, a gente recebe agora o Matheus Amaral para a nossa conversa. Matheus, que é analista de bancos do Inter. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação, Matheus. Boa tarde para você. Obrigado, boa tarde a todos que estão assistindo. Vamos falar um pouquinho desses resultados aí, né, dos bancos. Exato, começando por Itaú, por sinal, já quero começar aqui a nossa questão, né? Itaú que apresentou esse resultado, veio ligeiramente acima do consenso, o ROI ali de 20,9%. Queria entender um pouquinho da sua leitura sobre o resultado, se você também acredita que o mercado deve precificar melhor Itaú em comparação aí dos pares, dado esse nível de negociação. O resultado do Itaú veio mais uma vez melhor que os pares privados. O Itaú tem funcionado como um relógio suíço, né, que a gente brinca. Então, ele está bem, um resultado assim que até sem muitas surpresas a gente consegue saber o que esperar do Itaú. E sem dúvidas é um resultado com melhor qualidade de crédito, um resultado com principalmente uma rentabilidade melhor que os pares privados, tendo em vista a dificuldade que os demais bancos estão enfrentando ali na qualidade de crédito. Itaú, por ter um público e ter um foco mais voltado ali para o público de média e alta renda, tem conseguido performar um pouco melhor do que os pares, um pouco não, né, bem melhor que os pares privados, nesse momento que a gente está passando aí desafiador, com maior endividamento das famílias, taxa de juros elevada. Então, Itaú tem se mostrado e se mostrou mais uma vez dentro das expectativas do mercado ali ser o best in class aí do setor. Apesar disso, a gente viu alguns efeitos no resultado ali na qualidade de crédito, principalmente em outros indicadores, o NPL Creation, por exemplo, no varejo ele pressionou um pouco nesse trimestre, mas a gente acredita que é um efeito pontual que não tira o mérito ali de um bom resultado para o banco nesse trimestre. Já que a gente fez aí uma comparação com pares, eu queria falar agora um pouco também de Bradesco. Você acredita que a rentabilidade do Bradesco, né, que a gente viu um ROI de 11%, ela pode aí de alguma forma continuar pressionando essas projeções futuras após o corte do guidance? Como que você, né, acaba olhando também para o resultado ali de Bradesco? E o que a gente pode, acho que, observar ali? Como podemos, de repente, observar que vai ser a virada de chave aí nos resultados do Bradesco? Acho que a gente tem dois pontos aí principais que têm sido detratores do resultado do Bradesco, né, para trazer essa rentabilidade baixa. Principalmente na qualidade de crédito, o banco bem é o que dentre os grandes bancos privados é o que tem sofrido mais com a inadimplência. Então a gente viu o custo do risco, o custo do crédito se elevar muito e se elevou também nesse trimestre, que é a despesa com PDD, né? Se elevar muito, então o banco precisa provisionar mais. Esse é um ponto que ainda não foi superado, apesar da gente ter visto sinais de um início que o pico da inadimplência elevada chegou nesse segundo trimestre, mas a gente ainda acredita que o terceiro trimestre ainda deve trazer desafios, mas a gente pode esperar que essa pressão, principalmente no custo do risco, possa começar a arrefecer um pouquinho mais, mas para o Bradesco, principalmente, a gente só olha para o final do ano ou em 2024. Outro ponto do resultado do Bradesco foi o resultado com tesouraria. O banco mostrou uma leve melhora, mas ainda um resultado negativo com tesouraria, muito por conta aí da curva de juros que a gente viu se elevar muito, que prejudicou o Santander e o Bradesco na parte de tesouraria. Eles mostraram uma melhora marginal ali nesse trimestre e indica uma tendência que esse resultado com tesouraria, à medida que a gente viu a curva de juros fechando, possa melhorar nos próximos trimestres. Diferente do que a gente viu no Itaú, que melhorou muito o resultado com tesouraria nesse trimestre, diferente de Santander e Bradesco. O Itaú mostra ser um player de maior qualidade, até mesmo no resultado e na gestão de passivos ali, de ativos e passivos do banco. A gente viu o Itaú melhorando muito. O Bradesco ainda está apontando para uma melhora, assim como o Santander também apontando para uma possível melhora, mas no segundo semestre. Agora, talvez no quarto tri, a gente possa falar de um melhor momento para os bancos, para esses bancos principalmente. Então, acredito que, e aí respondendo essa pergunta, uma rentabilidade melhor para o Bradesco, a gente pode esperar que ela venha gradualmente, mas a partir de 2024. Acho que em 2024 a gente pode entender melhor como que o banco vai se comportar num cenário um pouco menos pressionado, principalmente pela qualidade de crédito, tá? Mas a gente ainda espera uma recuperação gradual e um pouquinho mais lenta, enquanto a gente ainda vê resiliência no Itaú e também espera para o Banco do Brasil, né?
Maravilha. Matheus, muito bom dia. É Felipe Nascimento que está falando contigo agora. Bom dia, Felipe. Estava ouvindo você falar, né, a respeito dessas diferenças, né, entre Itaú e Bradesco, e claro que muita gente, na hora de fazer comparações, de fazer análises, acaba colocando em mesmos patamares. Esses resultados divergentes, e que não é de agora, acaba sendo de alguns trimestres, acaba sendo de algum tempo, essa divergência nos resultados, né, o que o pessoal fala, o Itaú é o Itaú e não tem jeito. Você acha que esse cenário pode trazer, de repente, uma reprecificação de Bradesco, no caso de, tem um desconto agora inerente a Bradesco que não dá para ser comparado agora com o Itaú, assim como a gente tem outros cases de que tem um desconto inerente àquela ação, aquele papel, na hora de fazer a precificação. Você acha que tende a levar que, de repente, o Itaú e o Bradesco não valem, de repente, a mesma coisa, não estão na mesma forma de análise? O Bradesco vai ter que ter um desconto sempre por conta dessa conjuntura? Com certeza, Felipe. Eu acho que é um ponto importante. A gente tem visto uma maior qualidade e resiliência no Itaú. Historicamente, o Itaú negociava a múltiplos com um pouco mais de prêmio versus o Bradesco, mesmo quando estava teoricamente tudo bem para o Bradesco. O Bradesco reportava um ROI em torno de 18%, pelo menos antes aí desse impacto que ele teve com a qualidade de crédito. O Itaú já vinha melhorando e reportando ROI acima de 20%. Então, isso é colocado na conta. Eu acho e acredito que hoje o mercado desconta, e isso foi levado para o preço do Bradesco. O Bradesco hoje negocia, acho que em torno de uma vez, valor patrimonial, o Bradesco com um pouco mais de prêmio ali, em torno de uma vez e meia. Então, esse prêmio está lá. Acredito que Bradesco, por conta dessa entrega que o Bradesco tem mostrado, pode ser que continue, e é mais justo que continue negociando descontado frente ao Itaú. Então faz sentido, e faz sentido que o Bradesco seja negociado com desconto versus Itaú. O Itaú se beneficia com essa resiliência, solidez que ele tem apresentado no balanço, continua justificando um prêmio versus pares privados. Em outras épocas, e aí antes da gente entrar nesse ciclo que a gente está passando agora de maior aperto ali na qualidade de crédito, o Santander era um player que performava muito acima. E aí, só para dar um exemplo, o Santander estava em níveis de rentabilidade, estava melhor do que o próprio Itaú. Se você olhar na gestão do Sérgio Rial ali, um pouquinho antes dele sair e um pouquinho antes desse ciclo, apertar um pouquinho mais, o Santander batia a ROI do Itaú tranquilamente, acima de 23%, em torno ali de 23%, enquanto o Itaú estava sendo um pouquinho mais, estava lutando um pouquinho mais para voltar para os 20%, e o mercado dava esse prêmio para o Santander naquela época. Tanto que a gente até se questionava, antes dele perder esse nível de rentabilidade, e se questionava da sustentabilidade da rentabilidade do Santander lá atrás. Tanto é que ele, com o passar do tempo e as entregas atuais, foi passando a ter esse desconto também. Então o mercado precifica e coloca isso no jogo, tá? Matheus, aqui é o Alex falando, prazer falar contigo. Queria perguntar aqui, mudar um pouco, né, falar sobre outros bancos em específico, principalmente sobre Nubank, né? Muita gente comenta aqui sobre Nubank também. O que você enxerga agora em relação à perspectiva para esse ano, né? Já que o banco chegou até a valer mais do que o próprio Itaú, né? Enfim, agora o mercado vem ficando um pouco mais racional nesse sentido. Você acredita em termos de rentabilidade, né? Em termos de operacional mesmo dizendo, o Nubank pode continuar trazendo bons resultados, na sua opinião? Olha, antes vale até um disclaimer que a gente não tem cobertura ainda para o Nubank, tá? A gente hoje aqui no Inter, a gente cobre os 4 grandes bancos aí, Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, mas é óbvio que a gente acompanha o mercado, né? Então acho que o Nubank ele tem mostrado aí ele saiu ali do break-even nos últimos resultados, tem mostrado um potencial de crescimento, e o mercado tem olhado para isso, né? Para players de crescimento, vindo dos bancos digitais principalmente. Então o Nubank ele passa ali por e falando da característica dele, o mercado está vivenciando esse momento de maior, de uma menor qualidade de crédito, e o cartão de crédito e o crédito pessoal, que é onde o Nubank tem basicamente quase toda a carteira dele,
ela passa por uma pressão maior. Então, o Nubank, ele até em algumas análises do mercado, até questiona um pouco o nível de inadimplência real que o Nubank tem ali, porque tem toda uma questão do quanto ele provisiona versus o que ele está enfrentando de inadimplência de fato. Mas o Nubank, a gente viu esses níveis de inadimplência, de custo do risco, que é a despesa com PDD, se elevarem ali também. Eles fizeram esse maior provisionamento, tanto que pressionou os resultados nos últimos trimestres, mas ele tem mostrado ali um crescimento em receita, né? Então, acho que isso tem compensado, o nível de receita do banco tem avançado. Então, acho que ali é muito por conta do crescimento e o potencial crescimento que o banco tende a compensar esses custos. Óbvio que a gente tem riscos aí pela frente, o banco é muito exposto e tem um produto que não tem uma carteira tão diversificada quanto os outros players do mercado, uma carteira de crédito. Então, nesse ambiente que a gente está passando aí de maior aperto na qualidade de crédito, ele tende a ser um pouco mais pressionado. Então, à medida que o banco vai diversificando seus produtos e vai crescendo em outras linhas de negócio, acho que ele tende a tirar um pouquinho dessa pressão de só trabalhar ali com cartão de crédito pessoal, que é boa parte das receitas do banco, é óbvio, com emissão também, e outras linhas que o cartão de crédito traz, né, como o emissor. Então, acho que tem um benefício aí de crescimento para o banco, assim, nos próximos resultados. É o que ele tem entregado, né? Exatamente, Matheus. Outra pergunta também interessante que eu queria fazer, você estava falando sobre os 4 principais bancos que você tem cobertura no Inter, falar sobre o Banco do Brasil, né? A gente estava falando do Itaú, né, que foi um dos melhores resultados. Qual a perspectiva do Banco do Brasil? Já que o mercado estava colocando lá na média, estou falando consenso, tá? Itaú, Santander e Bradesco como resultados abaixo da média da indústria e Itaú ali e Banco do Brasil ali mais no raio das expectativas, né, quando a gente fala de rentabilidade. Isso deve continuar, na sua opinião? Qual que é a sua preferência aí hoje na cobertura entre os 4 principais bancos brasileiros, na sua opinião? Hoje nossa top pick desde o início do ano é o Itaú, apesar da gente também gostar de Banco do Brasil pelo que ele tem entregado nos últimos resultados. O Banco do Brasil, a gente também tem uma boa perspectiva para esse resultado do segundo trimestre, tanto pela entrega que ele tem apresentado no seu resultado com tesouraria, que é muito forte, e ele é muito atrelado ali à Selic, a carteira é muito, muito exposta ali a pós-fixado, então eles se beneficiam nessa ponta da tesouraria e tem se beneficiado ali. A carteira de crédito, ele não sofre tanta pressão como os outros players mais expostos a linhas mais arriscadas, eles têm uma carteira de crédito mais defensiva, muito voltada para o consignado, para o crédito rural, então esses níveis de inadimplência ali são menores, o que traz para o banco uma menor pressão, como a gente tem visto no Santander, no Bradesco, o próprio Itaú ali também tem pressão do varejo ali, e o Banco do Brasil, ele até mesmo a sua carteira de cartão de crédito tem sofrido pressão também, mas ele tem um nível de cobertura ali que deu para o banco uma tranquilidade maior para passar por esse momento de aperto ali, de maior endividamento das famílias. A gente tem ainda uma perspectiva positiva para o banco para esse resultado, apesar de que a gente ainda precisa acompanhar como o banco vai se comportar para o longo prazo. É um ponto que a gente sempre tem de atenção, a gente gosta de como o banco ele se defende hoje na sua governança corporativa, tem as definições estratégicas do banco, tem uma certa blindagem em termos de interferências ali. É muito fácil hoje o governo mexer numa Caixa Econômica Federal do que alterar a estratégia do Banco do Brasil. Mas a gente viu quando a Selic caiu, o Banco do Brasil e a Caixa reduziram ali as taxas para o consignado, o que pode acabar pressionando níveis de NII no banco, níveis de margem financeira, spreads ali no banco. Então, é um ponto a gente acompanhar sempre. Acho que os resultados positivos que a gente viu nos últimos trimestres, tanto em termos de eficiência operacional, o banco tem mostrado um resultado muito bom em termos de eficiência e controle de custos, e além de receitas também. Então, acho que é um pouco mais difícil, um pouco mais demorado ter um detrator ali de resultados pela frente, mas vai depender de como a gente vai acompanhar
a estratégia do banco, principalmente no longo prazo. A gente vê ainda com bons olhos, a gente ainda vê uma governança um pouquinho mais blindada do que outros lugares que a gente possa ver, que o governo possa mexer em termos de bancos públicos, e ali a gente ainda tem perspectivas positivas, pelo menos para esse ano. Maravilha. Ô, Matheus, tem duas situações importantes, né? E eu queria saber sua percepção, porque a gente teve um programa, o Desenrola, atuando bastante nas expectativas dos bancos, né? Fazendo renegociações e tirando muita gente da inadimplência, trazendo uma perspectiva otimista para os bancos. A gente tem também uma outra discussão que é em relação a uma derrubada do rotativo do cartão de crédito, aí por meio de alguma determinação do governo, né? E aí existem até conversas a esse respeito, por questão de juro abusivo, mais de 400% ao ano no rotativo do cartão de crédito, e isso acaba também mexendo de alguma forma com as instituições financeiras. Queria saber a sua percepção a respeito dessas duas possibilidades de intervenção, né? De repente, rotativo do cartão e o recurso do Desenrola. Como que isso mexe ou poderia mexer com os operacionais das instituições financeiras? Se isso traz uma expectativa positiva, negativa? Como que você avalia essas determinações ou essas sugestões do governo nas instituições financeiras? Perfeito. Vamos começar pelo Desenrola. O Desenrola, a gente tem uma perspectiva neutra para o programa. Quando o programa foi lançado, e hoje ele tem um impacto estimado de renegociação de dívidas em torno de 50 bilhões. E se a gente for olhar para alguns estudos, por exemplo, um estudo do Serasa, dessa dívida, assim, das principais dívidas da população, 30% dessa dívida é dívida com o banco. Então, se for pegar desse valor, então é um valor que para a indústria financeira ele não traz impactos relevantes e materiais. Apesar disso, a gente vê com bons olhos o Desenrola, porque ele traz pessoas que antes estavam fora do sistema financeiro, sem possibilidade aí de contrair um empréstimo, eles voltam para o sistema para poder gerar mais concessões aí de crédito. A gente até brinca que tirou uma dívida para se endividar de novo, né? Então, e acredito também que o Desenrola traz um efeito de endividamento que pode postergar um pouco um possível nível de inadimplência que essas pessoas já estavam tendo. Ele posterga um pouco para deixar isso mais para a média, amortiza um pouquinho essa inadimplência que viria e está vindo de qualquer jeito, né? Mas em nossos relatórios aqui, nossos estudos de impacto, a gente enxerga como neutro para o sistema financeiro esses efeitos de Desenrola, até porque tem o limite de dívida por pessoa, tem esse potencial impacto aí nas renegociações, então não traz um efeito de maior impacto, de impactos relevantes para a indústria. E aí, indo para a discussão do rotativo do cartão de crédito, se a gente pega a indústria hoje de cartão, por exemplo, é muito baixo, assim, baixo que eu digo em termos do tamanho da carteira de cartões de crédito. Hoje, o rotativo ele representa cerca de 10%, assim, na média, quando a gente pega o saldo do cartão de crédito, do crédito que as pessoas contraem com o cartão de crédito. Geralmente, a maior parte das pessoas vai pagando suas contas e só quem entra no rotativo ali é uma margem muito baixa ali de 10%. E essas pessoas, por regra do Banco Central, elas têm que entrar em um outro tipo de crédito em 30 dias. Então, eles não podem ficar mais de um mês no rotativo. Então, isso é uma dívida muito de curto prazo, mas traz, de fato, juros em torno de 400% ao ano, traz uma receita ali em cima do trabalho que é feito no cartão de crédito hoje. Então, essas discussões, e aí acompanhando o que a gente tem visto de noticiário sobre as discussões, é uma discussão que afeta não só os bancos, afeta como o sistema de varejo hoje funciona, como que o consumidor hoje, que está acostumado a parcelar no cartão, e lembrando que no exterior esse sistema é diferente. Lá fora as pessoas
o nível de parcelado do cartão é maior do que hoje do pagamento à vista do cartão que a gente faz todo mês, né? Então, é parte de uma discussão não só com os bancos, mas com o varejo, depende de como que vai ser um novo modelo de varejo no país. Então, é uma discussão que ainda está trazendo bastante debate entre governo, entre bancos, entre varejo, e teria que ser para vir alguma coisa, teria que ser uma decisão que buscasse equilíbrio, tanto entre o varejo, o sistema financeiro e os consumidores. Acredito que possa vir alguma coisa assim, tá? E aí, em termos de impactos para os bancos, se excluísse, talvez, e aí tem diversas medidas que estão sendo estudadas. Uma é excluir o rotativo e já aplicar o parcelado para o cara numa condição melhor. Outras é conversar qual sistema que pode ser mais adequado entre o varejo, fazer com um sistema parecido com o que é lá fora. Não sei como que vai ser definido isso. É um debate muito, muito discutido ainda, mas em termos de impactos aí, a gente pode ver bancos que são mais expostos ao cartão de crédito. A gente vê o Itaú tem uma posição no cartão de crédito relevante. Então, aquela receita que eles poderiam ter ali com o rotativo, que eventualmente vem no mês a mês ali com clientes que acabam entrando nesse rotativo, possa deixar de existir à medida que possa sair alguma decisão em torno do rotativo, tá? Acho que talvez ali o problema seja para players que são mais concentrados no cartão de crédito. Caso do Nubank, por exemplo, que atua muito no cartão de crédito hoje. Então, se for ver a carteira toda dele ali, tem esse efeito ali que possa trazer algum impacto negativo, sim. Qualquer efeito que gere teto de juros, que visa limitar os juros para qualquer instituição financeira, vai ter efeito negativo, tá? Maravilha. Matheus, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez pelo tempo, obrigado pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Volte sempre e uma ótima semana para você.